Vai estar sempre contigo. Vai em paz, meu amigo. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Pelo Brasileirão. Clássico do futebol brasileiro. Cruzeiro e Flamengo para você. Alexandre pro Leonardo Moura. Faz o levantamento lá buscando o Paulinho. Chegou bem o Mike, fez o corte. Bola cai ali no Amaral. Outra vez o Paulinho, que volta a jogar do lado esquerdo. No passado contra o Santos, o Ney Franco escalou do lado direito. Aí está jogando o garoto Mike, definitivamente ganhando a condição de titular no time do Cruzeiro. O Ceará está no banco de reservas. Cruzeiro, né, Roger? Meio que é o time do ano passado. Tem essas modificações. Não joga o William, o Farias, que não estava ano passado. Volta o Newton, que quase foi negociado, mas não foi. Ou seja, é um time que a gente pode dizer que joga por música, esse Cruzeiro, né? Boa tarde, Luiz, amigos da Globo. É um time que mesmo com as mudanças é muito forte, né? É melhor do que o Flamengo na maioria dos quesitos, se a gente for analisar, mas nada melhor para o Flamengo do que ganhar de um time assim, para ir para as férias, aí para o descanso com mais tranquilidade, né? É um jogo muito interessante para a gente analisar. Amigo, está jogando com o Negueba, Alexandro. Chegou bem o Henrique, fez o corte, aí Ricardo Goulart. Adiantando para o Borges, ele botava na ponta esquerda, bola volta no Borges. Outra vez o Egídio. Hoje o Marlone está jogando. O Marlone aqui no Vasco, mesmo na temporada terrível pela qual o Vasco passou ano passado. O Marlone foi o principal jogador, foi contratado por um grupo de investidores, esse grupo que apoia o Cruzeiro, mas ainda não conquistou a condição de titular. Hoje ele tem essa oportunidade aí, já que o William, para não completar 7 jogos, ainda não renovou o contrato, pediu para não jogar hoje. Veja o trabalho do Newton. Aí o Newton faz o levantamento. Boa bola para o Egídio. Na ponta esquerda. Egídio domina. Vem levantamento. Borges vai fechando. O Wallace tocou. Meio que de raspão. A bola vai ficando com o Paulinho. O estádio Parque do Sabiá. Dos maiores estádios do Brasil. O maior do interior brasileiro. Hoje em dia tem capacidade para 53.350 torcedores. Está marcado o impedimento do Everton Ribeiro no ataque do Cruzeiro. Mas é um estádio realmente bem legal, que fica nesse Parque do Sabiá, que tem quadras, tem o Sabiazinho, que é um ginásio importante. É um parque que é um luxo, realmente, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O Júnior, por sinal, participou da inauguração do estádio. 27 de maio de 82, a despedida da seleção rumo à Copa da Espanha. O Brasil espetou 7-0 na Irlanda, Júnior. Luiz, foi o carimbo, né? Antes da gente ir para a Copa do Mundo de 1982. Realmente foi uma grande atuação da seleção naquele dia. Paulinho perdendo para o Mike, muita velocidade. O Mike, ele está jogando. Everton Ribeiro, devolução no Mike. O Everton passa, se manda, chega Samir na marcação. Aí o Paulinho despacha lá para o ataque. Mais uma vez o Ney Franco opta, Júnior, por escalar o Samir de lateral, tendo 2 laterais, inclusive os 2 estão no banco, tanto o André Santos quanto o João Paulo. Luiz, para ele fazer uma improvisação com 2 laterais de origem, realmente alguma coisa está acontecendo com esses 2 jogadores, né? O Samir já jogou ali, já saiu bem, mas eu prefiro ele de quarto zagueiro. Everton Ribeiro tentando para o Ricardo Goulart. A bola voltou para o Borges, botou na frente na hora do chute, pegou muito embaixo, a bola subiu um pouco. O Borges leva a mão na cabeça, mas esse ataque do Cruzeiro trabalha com muita facilidade. Olha o Borges como recebeu. E foi a primeira grande oportunidade do jogo desperdiçada pelo Cruzeiro. O comentarista de arbitragem da Globo é o Leonardo Gaciba. O Luiz Flávio de Oliveira, que é aspirante ao quadro da FIFA, está comandando aí o quinteto de arbitragem. Boa tarde, Gaciba. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigo em casa. E passa por um ano decisivo dentro da sua carreira. Esse ano o Luiz Flávio completa 38 anos e a idade de limite para ele subir ao quadro da FIFA. Como Luiz Flávio de Oliveira e Wilson Seneme, 2 árbitros de São Paulo, pararam de apitar, é tudo ou nada nessa temporada. Está jogando o Flamengo, Leonardo Moura passou errado, Marlone recupera. Aí o Everton Ribeiro, um dos personagens da conquista do título ano passado pelo Cruzeiro. O passe não foi legal, foi forte demais, saiu lá o Paulo Vitor para fazer a defesa. Lembrando que o Felipe se atrasou semana passada num treino, diz ele que confundiu, achava que o treino era tarde e tal. Não jogou nas 2 últimas partidas e só voltará após a Copa do Mundo. Felipe, que nos últimos anos tem sido o titular do gol do Flamengo.
Recebe aí o Paulinho. Luiz. Tocando mais atrás, Márcio Araújo. Devolução no Paulinho. Paulinho trabalha do lado esquerdo com o Samir. Aí o Mike pressiona. Samir faz bem o giro. É o Samir, rapaz. O zagueiro está tendo que aprender. Esse lado aí, pelo menos, está tendo que aprender, né? Que é o lado do apoio. E na boa, por exemplo. Talvez seja a maior dificuldade, né, Luiz? A parte defensiva ele faz bem. Lógico que o apoio ele vai precisar um pouco mais de estrada para poder conseguir realizar aquilo que um lateral normalmente da posição consegue fazer. Leonardo Moura. Aí, Luiz Antônio. Mais uma vez o Léo Moura. Recebe o Negueba. Hoje escalado bem aberto pela direita o Negueba. Vai para cima da marcação do Egídio. Negueba dominando, tocando mais atrás. Luiz Antônio. Aí o Amaral se apresenta no ataque. Amaral vai tentar o chute. A bola espirra. Vai saindo pela linha de fundo. O Alexandre ameaçou, não ameaçou, mas fez o gesto para o Amaral, como que diz: toca em mim, Amaral. Porque ele fez o deslocamento, Luiz, e ficou livre, né? Poderia dar seguimento à jogada em direção à linha de fundo. Você vê a nossa câmera mostrando o Parque do Sabiá. Agora o Fábio, capitão do Cruzeiro. São 566 partidas com a camisa do Cruzeiro, Fábio. E o Negueba vai para a cobrança do escanteio. Samir, o Wallace, Chicão, Paulinho e o Alexandre. A bola passou. Foi bem o Léo. A bola cai no pé do Everton Ribeiro. Ricardo Goulart. Esse ano está mais artilheiro em relação ao ano passado. O Ricardo Goulart vem jogando bem. Ganhou a confiança de vez do Marcelo Oliveira. Negueba, dividida com o Borges. Everton Ribeiro. Curtinha no Ricardo Goulart. Aí o Ricardo tirou o Negueba. Aprofundou para o Marlone. O corte foi do Samir, sai jogando o Márcio Araújo. E agora a vez do Mike. O jogo começa corrido, hein? Começa movimentado o jogo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os estádios envolvidos com a Copa do Mundo, tanto para jogos como para treinos, já estão todos eles entregues à FIFA, à exceção do Itaquerão, do estádio do Corinthians, que hoje está recebendo Corinthians e Botafogo. Foi um pedido da FIFA. Houve até uma inversão de mando, né? Esse jogo seria nessa rodada, mas com mando do Botafogo. Então seria o da 28ª rodada. Olha o Marlone aí. Cabelo mais curtinho. E o Cruzeiro tem a falta pela esquerda. Vai chegando lá para fazer a cobrança o próprio Marlone. Chicão conversa com seus companheiros. O Alexandre vem para ajudar na bola parada. Aí vai o Marlone. Em um levantamento. Newton vai fechando. Bruno Rodrigo também. Paulo Vitor vai no segundo andar. Aí já sai jogando com o Amaral. Show do intervalo vai trazer a cobertura da rodada. Os gols para você dos jogos que estão acontecendo simultaneamente. Grêmio e Palmeiras. Chapecoense, Bahia, Corinthians e Botafogo. Cruzeiro vai defendendo a liderança. Com esse empatezinho, o Cruzeiro já fica com um ponto à frente do Corinthians, que vai indo a 16, do São Paulo, que ontem venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Um gol do Pabon de falta no último minuto, numa falha do Giovani, que está tendo a duríssima missão de substituir o Vitor, convocado para a Copa do Mundo. O Fluminense tem 15, o Internacional também. Esses times se enfrentam logo mais se tiver um vencedor. Aí o Cruzeiro não ganhar o jogo, esse vencedor passa, por exemplo, o Cruzeiro na luta pela liderança antes da Copa do Mundo. O Wallace faz o levantamento buscando lá na esquerda o Luiz Antônio. Chegou o Newton. Aí o Mike se jogando com o Léo. É o Brasileirão na tela da Globo há 11 dias do início da Copa do Mundo. Dia 12, quinta-feira, 5 da tarde, Brasil e Croácia. Mas olha, Brasil semana que vem agora tem 2 amistosos, na terça e na sexta. Na próxima terça-feira, o penúltimo, Brasil e Panamá, direto de Goiânia. O jogo vai ser às 4 da tarde, ao vivo na Globo. Olha o Samir, recebeu do lado esquerdo, Alexandre pedindo o cruzamento, não foi legal. Léo. Recupera o Wallace. A característica do Flamengo, mesmo jogando de visitante, mesmo estando quase no oposto da tabela. Não só no oposto porque não é o último, né? Esse empate já está tirando o Flamengo da zona do rebaixamento momentaneamente. O Flamengo tem essa característica, está no DNA do Flamengo. Toma iniciativa, normalmente tem mais posse de bola. E não está sendo diferente nesse começo de jogo hoje. Aí o Fábio. Vai jogando com o Bruno Rodrigo. Veja aí o Egídio. O Egídio foi revelado no Flamengo. Jogava nas divisões de base, lá no começo mesmo de meia. Luiz Antônio. Aí o Alexandre.
Alexandro na quinta-feira deu uma bicicleta maravilhosa contra o Figueirense, mas o goleiro pegou. Márcio Araújo. O jogo foi 1-1 no Morumbi. Paulinho. Luiz Antônio. Newton está na marcação. Ele toca no Negueba. Negueba para Alexandro. Alexandro tentou o chute pro gol. Foi travado pelo Léo e na sequência o Egídio dá um chutão lá pro ataque. Wallace, Amaral, Borges. Aí o Cruzeiro tem velocidade. Veja o Marlone. A bola... O gramado tirou a bola do trajeto dela normal. Ela foi quicando. O Marlone, quando tocou, não saiu legal e com isso permitiu. Olha só, quando ela vem quicando. E aí o Chicão experiente chegou decidindo a parada. Everton Ribeiro. Chega Leonardo Moura. Foi cortar, cortou errado. A bola vai cair no Egídio. Samir toca de cabeça. Everton Ribeiro, negócio de chapéu. Aliás, foi o Luiz Antônio que tomou o lençol, o chapéu, naquele gol memorável do ano passado pela Copa do Brasil. Se transformou no primeiro gol multimídia do futebol brasileiro. Não é mais de placa, né? A placa é contemporânea. Tá marcado o impedimento aí do Paulinho. O cara vai ver o gol, não é mais uma placa, né? Tem uma tela, ele vê o gol e coisa e tal. Uma homenagem ao Everton Ribeiro. Olha o lance aí do Paulinho, momento do lançamento. Leonardo Gaciba com o auxílio luxuoso do Super Tiratema. Fácil assim, né? Mesma linha. Talvez o pé do jogador do Cruzeiro tá dando condição, posição legal, errou o assistente. A jogada do Flamengo com o Samir. São os primeiros movimentos. A bolinha ainda não deu ar da graça na tarde do seu domingo. Ontem fez um sábado lindíssimo na região sudeste, hoje já está meio nubladão. Aí o Negueba, olha o Negueba, experimentou, jogou à esquerda do Fábio. Negueba fez exatamente isso, ele, o próprio Luiz Antônio, quase que um revezamento. O Negueba mantém o espaço do meio, embora ele seja veloz, e vai se soltando, né, Júnior? E Júnior e Roger, começa a se entender com a região do terreno também, né? Ele está se acostumando, né, Luiz, a não ficar preso numa faixa de campo, né? Esse revezamento, inclusive, ele pode confundir a defesa. Jogada individual. A dificuldade do Flamengo continua na questão do meio campo, e hoje sem, quer dizer, os laterais, né, para ser os homens de desafogo. Então, se não houver essa movimentação, dificilmente vai conseguir chegar e vai criar jogadas lá na frente. E hoje as 10 melhores bandas do Superstar vão dar show. É logo depois do Fantástico. Luiz Antônio para o Samir. Mike está na marcação. Aí o Samir. Desenho do Mike, o lateral, favorece o time do Flamengo. Olha o Samir da cobrança. Arremessando para o Amaral. Levou para o pé esquerdo. Tentou o cruzamento. Voltou para o Everton Ribeiro, que está jogando com o Mike. Aí chega Márcio Araújo. E a bola vai saindo lateral, que favorece. Acho que vai marcar uma falta a favor do Flamengo. O Luiz Flávio de Oliveira. Enquanto você vai vendo aí o Alexandro. O Alexandro teve uma torção, desfalcou o time contra o Santos no domingo passado. Lembrando que o Hernani segue machucado só depois da Copa. Chicão. Negueba. Aí o Alexandro. Paulinho passa do lado esquerdo. Mais atrás o Amaral. Veja o Márcio Araújo, ganhou bem a jogada do Everton Ribeiro, trouxe para o pé direito, experimentou, explodiu no Léo. Aí vai o Negueba. Ele deu um toque de cabeça, claro que ele buscava o Paulinho, né? Tentativa, mas a bola vinha girando, pegou um efeito danado. Parece fácil, né? Sempre muito complicado. Lembrando que o Ricardo Goulart fez um gol dessa maneira, né? A bola saiu girando lá contra o Internacional em Caxias do Sul. Ele conseguiu tocar na bola e com o giro da bola ele faz um gol espírita. Mas voltando ao assunto do Negueba, nesses últimos 2 jogos, na minha opinião, foi o melhor jogador do Flamengo, né? Que tenta pelo menos colocar essa bola no chão, encontrar um passe em profundidade, um lançamento de qualidade, principalmente jogando do lado direito, do lado do Léo. Júnior, Roger, os comentaristas da Globo. Tem aí a Copa do Mundo e você já pode continuar participando pela internet. Faça o seu pedido. Mande sua mensagem, faça um comentário, faça uma pergunta. Fala, torcedor, Globoesporte.com/futebol 2014. Além de estar participando, você que tem um tablet e um smartphone, no nosso aplicativo. Participando das enquetes, cornetando os adversários, se divertindo um pouco mais com esse futebol que é paixão, mas acima de tudo traz um pouco de leveza e diversão na vida de todos nós. Tá jogando aí o Egídio.
Ó o Newton, alguém gritou. Já tocou no Newton. Na direita, Mike. 15 minutos do primeiro tempo, 0-0. Por enquanto, nenhum gol na tarde do domingo. Ontem, 3 partidas, São Paulo 2-1 no Atlético Mineiro. Olha o Everton Ribeiro, canhotinho, dominou, Borges pediu. Ele conseguiu tocar no meio, pro Henrique, devolução, tá marcado, jogada normal, Ricardo Goulart! Gol! Everton Ribeiro, veio Henrique, ele domina, Ricardo Goulart para o Everton Ribeiro, a condição é legal, ele devolve para Ricardo Goulart, o toque lindo de cabeça, um passe para o gol de Ricardo Goulart para o gol do Cruzeiro. 16 do primeiro tempo, explode a torcida da Raposa no Parque do Sabiá em todo o Brasil. Ricardo Goulart está vivendo um grande momento nesse começo de Brasileirão. 1 para o Cruzeiro, foi o 5º do Ricardo Goulart. 0 para o Flamengo. Começar aqui com o Júnior. Está na frente o Cruzeiro, Júnior. É um erro de passe na saída de bola, né, Luiz? A gente sabe o quanto cria problemas. Apesar da facilidade, né, dos jogadores do Cruzeiro e a liberdade. O Paulinho acompanhou até a metade, terminou a bola sobrando para o Ricardo, que não teve nenhum problema para jogar lá para dentro. É a força do Cruzeiro, é muito entrosamento, muita técnica na troca de passes, né, Roger? Gol dentro das características do Cruzeiro, né? Triangulação, movimentação, passes curtos, mas com objetividade. Agora, o que me espantou é a facilidade que o Cruzeiro teve para fazer isso dentro do campo do Flamengo, né? Com certeza o Ney avisou isso, que o Cruzeiro tem essa movimentação muito eficaz e deve ter pedido uma aproximação, né? Para que os jogadores do Flamengo mordessem um pouquinho, que não fez. Léo Moura vai na cobrança da falta. Faz o levantamento. Tirou o Newton. A bola volta no Leonardo Moura. Roubada de bola do Newton. Everton Ribeiro. Ricardo Goulart está na ponta direita. O Everton viu. Tocou para o Ricardo Goulart. Alexandre de Beck. Saiu jogar lá o Alexandre, Oba. Aí Amaral dividiu com o Henrique. Henrique tocou para o Everton Ribeiro. Pintou o segundo. Everton Ribeiro, mais uma roubada de bola do Henrique para o Everton Ribeiro, de canhotinha, inapelável para estufar a rede rubro-negra. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Flamengo. Flamengo na zona do rebaixamento, Cruzeiro mais líder do que nunca, e com 16 minutos faz 2-0. O Júnior destacou no primeiro gol, erro de passe na saída. No segundo gol, Alexandre foi sair driblando, perdeu, estava ali compondo o sistema defensivo, e aí o time estava saindo, né? E aí nas costas ali do Léo, que já estava partido para sair. 2-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro é mortal nessa jogada, né? Pega a zaga adversária totalmente fora de posicionamento, né? E são jogadores que têm o passe de qualidade, né? O Henrique é um jogador muito forte na marcação, mas você vê que ele enxerga o jogo também. E aí a ultrapassagem do meio que está bem posicionado, né? 2-0 para o Cruzeiro, o Flamengo tem que acordar. Está jogando o Negueba, desarmado, chega Marlone. Muito comprometimento também do time do Cruzeiro. É organização tática, é um time que sabe, que joga, eu disse até no começo, joga por música, mas joga mesmo. Uma expressão velha no futebol, mas jogar por música é aquilo que você sabe que o teu companheiro tem para fazer, né? E o Cruzeiro não é só o time que está jogando, o Cruzeiro tem um elenco robusto. Diga, Guilherme. Curioso que, conversando com o Ney Franco um pouco antes do jogo, ele alertava exatamente para essa movimentação muito grande do Cruzeiro e para os espaços que o Flamengo poderia deixar. Ele estava preocupado com a marcação e acabou levando 2 gols em erro de marcação. Em relação ao Cruzeiro, Luiz, passa a ter o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, agora com 17 gols. E o Ricardo Goulart, com o que fez, se iguala ao Marcelo Moreno, cruzeirense, que está com a seleção boliviana, como artilheiro da competição com 5 gols. Guto Rabelo, Guilherme Marques são os repórteres da Globo no Parque do Sabiá, em Uberlândia, trazendo as informações para você. Globo, a gente se liga em você.
Itaú, sua torcida. Isso muda o jogo. Por enquanto, gol apenas nesse jogo em Uberlândia. Grêmio, Palmeiras, Chapecoense, Bahia, Corinthians e Botafogo 0-0. Curitiba ontem venceu o Goiás por 3-0 e o Sport ganhou do Vitória. Jogo em Feira de Santana, no interior baiano, por 1-0. Aí o Negueba. Vai passando o Leonardo Moura. Egídio, mais uma roubada de bola. Marlone, calcanhar, Everton Ribeiro. Aí o Egídio. Negueba, ele foi tentar a bola com o pé esquerdo, mas acabou dando um rapa no Egídio e a arbitragem marcou a falta. Diga, Júnior. Não, Luiz, quando você está numa fase como essa que o Flamengo vem passando, 5 jogos sem vencer, uma série de problemas, você tem que jogar o mais simples possível. Você tem que procurar fazer um feijãozinho, arroz com temperinho bem ligeiro, entendeu? Quer dizer, 2 erros de saída de bola, né? Naturalmente, da fase que está, isso aí toma uma dimensão muito grande. E jogando contra uma equipe, como disse o Roger, que sabe aproveitar muito quando essas situações aparecem. Aí o resultado, com 20 minutos, 2-0. Dividido do Paulinho com o Henrique ali. Chegou a ser para cartão, Garcia, ou ainda está cedo? Não, o jogo tá muito tranquilo. As duas equipes se respeitando muito e até completando até a informação do Júnior. O Paulinho acaba ficando completamente atrás da linha de defesa no primeiro gol e fica sem reação, completamente sem reação. 3 metros atrás do penúltimo defensor, com o braço erguido, sem poder marcar e dando condição a todo o ataque do Cruzeiro. Que vem de novo com o Ricardo Goulart. Agora foi a vez do Márcio Araújo. Saiu jogando no meio com o Amaral. Amaral botou atrás ali. Que isso, Amaral? Botou no Wallace. Teve que se livrar da situação, Wallace. Lateral favorece o time do Cruzeiro. Um dos atores mais queridos do Brasil enfrenta o desafio do Tira-Teima. Você vai conhecer um pouco da história do personagem Virgílio, o novo sucesso do Humberto Martins. É daqui a pouco, no Domingão do Faustão. Ricardo Goulart, olha o Mike. Infiltração do Mike, chegou com ele o Paulinho acompanhando. E a bola foi pela linha de fundo no chute do Mike. Globo, a gente se liga em você. Skol, a vida manda quadrado, você devolve redondo. Tá jogando o Cruzeiro com o Mike. Metade do primeiro tempo, daqui a pouco no show do intervalo, o grande Léo Batista vai mostrar os lances, os gols, os outros jogos do Brasileirão pra gente. Adorei ver o Léo Batista no Maracanã com o álbum de figurinhas de 1950. É muita história para contar. Tá jogando mais uma vez aí o Amaral. Negueba. Alexandro. Ricardo Goulart na marcação. Luiz Carlos de Oliveira optou pela falta do Ricardo Goulart sobre o Alexandre. Leonardo Moura. Aí o Wallace. Campeonato Brasileiro que volta depois da Copa, 3 dias depois da final da Copa do Mundo. Termina no domingo, na quarta-feira já teremos rodada do Brasileirão. Luiz, se desse para montar uma equipe que se posiciona muito bem, a gente viu na imagem ali, toda atrás da linha da bola, com as suas linhas bem definidas, por isso que é muito difícil entrar na zaga do Cruzeiro. E sai em velocidade com jogadores com muita qualidade. Ricardo Goulart para o Marlone. Marlone protege do lado esquerdo. Borges está pedindo, Marlone levou o pé direito que é o bom. Foi atrapalhado pelo Márcio Araújo na hora certinha. O Flamengo está aventando a possibilidade de contratar o Montijo, que foi no Cruzeiro um jogador de destaque, depois foi para o Santos, onde não foi bem, e está na China. Mas o Flamengo está tratando o Montijo como se ele fosse um camisa 10 clássico. O Flamengo vai resolver. O Montijo é mais atacante do que camisa 10, é mais um atacante. É um grande atacante? Sim, mas não é camisa 10, não é um armador que o time sonha em ter há um tempão, né? Daqui a pouco até os meninos falam sobre isso aqui. Alexandre, tocou no Bruno, voltou no Alexandre. Tentou fazer o levantamento, chega para fazer o corte o Henrique. Fecha, porra! Aí jogando o Egídio. Montijo é bem-vindo, mas não é um 10 clássico, certo, Roger?
Joguei com o Montijo 2 anos no Cruzeiro, né? É um jogador que tem muita qualidade, que acelera muito o jogo, que é um meia que se apresenta muito bem na frente, mas realmente não é aquele cara que organiza a partida, né? Ele jogava do meu lado, quem fazia mais essa função era eu no Cruzeiro. E ele tinha essa possibilidade de carregar, é um carregador de bola. Mas no Flamengo cairia muito bem, mas você tem que apresentar outros jogadores também, né? O Montijo não é o salvador da pátria. É isso, Júnior? Por aí, mais ou menos? Luiz, a gente condivide essa história, porque a gente acompanhou o Montijo antes até mesmo dele vir para o futebol brasileiro. Ele é aquele homem mais agudo, né? Como a gente diz, mais agressivo, de frente. A armação de jogada é uma outra história completamente diferente. Henrique para Everton Ribeiro. 25 minutos de bola rolando. Primeiro tempo 2-0 para o Cruzeiro. Mike. Samir está na marcação. Henrique. Aí recomeça. Com o Léo. Luiz. Aplicativo Globo. Olha, a gente fez uma enquete lá no aplicativo. Vou botar a resposta aqui. Você que pode participar pelo aplicativo. Vamos fazer o seguinte, vamos concluir essa jogada. Assim que a bola sair, a gente bota pra você. Alexandre, aí o Amaral. Bruno Rodrigo na marcação, Alexandre fez a infiltração, levantamento pro Alexandre. Fábio saiu convicto pra tirar. A bola volta no Negueba. Se manda o Everton Ribeiro. Aí o habilidoso canhotinho trabalha com o Ricardo Goulart. Na esquerda quem recebe é o Marlone. É muita velocidade, a troca rápida de passes. Marlone dá uma pedalada, foi para a área. Trouxe para o pé direito, tocou no Everton Ribeiro. Devolução para o Marlone, foi forte demais. Saiu o Paulo Vitor para fazer a defesa. E já saiu jogando lá com o Negueba. Márcio Araújo. Vamos botar então o resultado dessa primeira enquete lá no aplicativo Globo? Bota aí pra gente. Você acredita que o Flamengo cairá para a segunda divisão? O resultado foi o seguinte: 61% sim, 39% não. O Wallace recebeu na direita. Bruno Rodrigo marcando, ficou sozinho entre três. Olhou pra direita, não tinha ninguém. Impressionante, o Flamengo se desarrumou. Agora com Marlone que devolveu pro Paulinho. Fez o giro, levou pro pé esquerdo, bateu pro gol. O chute não pegou legal. O Fábio agarra firme. A jogada do Paulinho foi individual. O Alexandre caiu, ele chutou pro gol. Vai fazer o quê? Olha lá, o meu centroavante tá caído. A canhota não é boa. Olha a bolinha aí, deu ar da graça. Enfim, apareceu para trabalhar, dona Bolinha. Rede balançando na Arena Itaquerão. Jadson. Corinthians 1, Botafogo 0. É o primeiro gol do Corinthians no novo estádio, né? Na inauguração, o Figueirense venceu por 1-0. Ricardo Goulart. O Mike roubou do Paulinho. Ricardo Goulart tem o Borges e o Everton Ribeiro. Pro Everton Ribeiro. Bateu pro gol. Espalma Paulo Vitor. Se toca no Borges é 3-0. Aí define o jogo, né? Facilidade. Novamente, Luiz, um erro de saída de bola. Tá parecendo o rachão, né, do sábado, do preparativo para o jogo de domingo. O Flamengo já começou a se desorganizar, Luiz. Você vê o Wallace se apresentando lá na frente, o Amaral fazendo cruzamento, e acontece isso, né? Quando o Cruzeiro rouba uma bola, pega o Flamengo totalmente desprotegido, e a facilidade de construir a jogada. Você vê o Paulo Vitor, Felipe só depois da Copa. Foi barrado pelo Ney Franco. Aí o Everton Ribeiro na cobrança. Aí vem a cobrança do escanteio do Everton Ribeiro. Não alcançou o Léo na primeira trave. A bola espirrada fica no Mike. Marlone recebe, protege, trabalha do lado esquerdo. Boa bola pro Everton Ribeiro. Ricardo Goulart pedindo. Levantamento, Bruno Rodrigo. Globo, a gente se liga em você. Listerine, todo poder para sua boca. Borges, bola pro Marlone. Amaral na marcação, Marlone, Amaral com ele. Amaral tocou para escanteio. Olha lá o Marlone para fazer a cobrança do escanteio, favorecendo o time do Cruzeiro. 29 minutos, quase 30.
2-0 para o Cruzeiro. Nos escanteios, 2-1 para o Cruzeiro. O Flamengo teve um cobrado pelo Negueba. Aí vai o Nilton. É sempre um jogador importante. O Nilton. Os jogadores puxam a marcação. O Nilton normalmente se desmarca na segunda trave. Ou às vezes fica um pouco mais atrás. Vamos ver o que vai acontecer agora, olha. Os jogadores vai, o Nilton subiu, o Léo com ele para fazer o corte, o Samir. Aí o Paulinho. Luiz Antônio. Negueba faz a infiltração. Paulinho também. Luiz Antônio ficou marcado. Pressiona o Mike, Luiz Antônio vira o jogo na direita agora para Amaral. Aí domina o Amaral. E se manda como se fosse um lateral. Outra vez agora o Leonardo Moura. Curtinha para Amaral. O time do Cruzeiro já está todo recomposto no seu campo defensivo. Aí o Wallace. Paulinho. O Wallace está de atacante agora. Luiz Antônio. E agora o Cruzeiro vai sair jogando. Tem que correr o Wallace que nem um louco para voltar. Marlone. Paulinho está marcando ali o Marlone. Ele toca ali atrás com o Mike. Mike para o Léo. E o Léo para o goleiro Fábio. Neymar na intimidade como você nunca viu. Logo mais no Fantástico. Imagens inéditas do craque. Você sabia que ele também é campeão de kart? Também, né, Neymar? Levinho desse jeito fica difícil. Porque certamente, Neymar, os mais fortinhos podem ganhar melhor. Mas no kart, 20 quilos a menos dá uma diferença. Bora com o Negueba. Faz o cruzamento. Chega bem o Bruno. Mas o Neymar é habilidoso mesmo no kart. Logo mais no Fantástico. Diga. Vocês falavam um pouco do Montilho, eu conversei, Montijo ou Montilho, como quiser, eu conversei mais cedo com o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, Felipe Ximenes, que inclusive foi apresentado na sexta-feira, e ele por enquanto prefere trabalhar em silêncio, ele nega qualquer contato com o Montijo, inclusive com o Júlio César, goleiro da seleção brasileira. O Flamengo estaria negociado, teria feito uma proposta ao Júlio César, ele diz que não há ainda essa proposta. E sobre o Felipe, que faltou ao treino, foi barrado pelo técnico Ney Franco, já está de férias antecipadas aí pelo Flamengo, ele disse que também não há nenhum movimento, nenhuma movimentação na diretoria por enquanto para liberar, para não ter mais o Felipe. Está jogando o Cruzeiro com o Mike. E tumbe velocidade. Marlone se movimenta do lado direito, mais atrás Everton Ribeiro. 5 jogadores. O Everton buscava o Borges nas costas do 5 jogadores do Cruzeiro. 5 ali, agora apareceu um quinto rubro-negro ali. Está 5 contra 5. Por quê, Luiz? Foram tentar fazer uma marcação mais em cima, na saída de bola lá na frente. A velocidade da bola é muito maior do que a do jogador. Quando a bola chegou no meio campo, esses 4 que tentaram fazer a marcação já ficaram fora. Então fica mano a mano, com um time habilidoso, de bom toque, fica realmente bastante difícil. O Wallace para Márcio Araújo. O Gustavo de Oliveira está parando o jogo. O jogador do Cruzeiro desabou, vai ser atendido aí, um probleminha no tornozelo direito. Vamos à participação dos nossos telespectadores pela internet, através do Globoesporte.com/futebol 2014. Qual é a maior carência no elenco do Flamengo? É uma pergunta até recorrente assim nas partidas do Flamengo, não da mesma forma que o Thiago elaborou agora, né? Se tratou na última transmissão do Flamengo de setor. Agora realmente a maior carência do elenco do Flamengo. Os jogadores estão reunidos, o Alexandre está sentindo a coxa esquerda já tem um tempo. Dr. Tanuri, que ontem estava nas finais do TUF Brasil, e arrepiaram o ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Ô Júnior, maior carência? Diga lá, Júnior. Os 3 setores, Luiz. Quer dizer, os 3 setores estão com a carência, né? Talvez você tire a zaga central, que é formada pelo Wallace e o Samir, que você pode destacar. Todos os outros setores, principalmente o setor de meio campo, você precisa de um jogador que tenha criatividade, que tenha a saída do Elias, ela continua pesando até hoje. Apesar de não ser esse jogador da criatividade, mas era um jogador de movimentação, um jogador que fazia movimentar toda a equipe, tanto do meio como lá na frente. E eu acho que principalmente, Luiz, se não tiver uma organização tática, quando você está numa fase difícil, jogue como se fosse um time pequeno. Espere, se tentar atacar, fugindo um pouco da situação que você termina pagando o que está pagando. Realmente, você aproveitou muito pouco do Flamengo nesse primeiro tempo. E o Cruzeiro, com essa vantagem, até foi facilitado em 2 situações. O Roger também vai dar o seu pitaco a respeito dessa questão da carência no caso do Flamengo.
Muita gente me pergunta, mas só o Elias saiu, bagunçou o coreto? É porque o ano passado, o segundo semestre do Flamengo foi um segundo semestre recheado de excelentes exibições. Com esse time aí, tinha o Elias, é evidente, como diz o Júnior, Elias é o cara que dá o volume e tal. O Flamengo venceu a Copa do Brasil ganhando do campeão, do vice, do quarto e do quinto colocados do Campeonato Brasileiro. Márcio Araújo. Aí o Chicão. Faz o passe em profundidade para o Samir. Que bolão! Samir, pé esquerdo, isolou. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, nessa Copa, junte todo mundo. Faltou a característica do lateral. A jogada foi ótima. Você vê que iniciou a jogada foi o Chicão com a entrada do Samir. Ele tentou chutar a bola com a parte interna. Tinha que tentar pegar com o peito do pé, até em função da velocidade que ele vinha. E aí, Rod, essa questão da carência, hoje a defesa, me parece que a questão é mais o sistema defensivo do time. Alexandro, voltou ali o Bruno. Tanto que agora, como a gente teve uma conferência dos 3 zagueiros do Flamengo ali, como é que você entende isso tudo? Sem dúvida, o Flamengo precisa de reforços em todos os setores, né? É nítido como o Flamengo sofre. Depois eu completo. Foi falta do Borges, pode completar agora, Roger. Hoje está muito explícito a lateral esquerda, né? Que o Samir joga improvisado, mas falta um organizador da equipe. O Elias faz falta até hoje porque era um jogador que participava muito da partida e assumia a responsabilidade, né? Quando o time estava mal, por exemplo, num momento como esse, ele pedia o jogo para ele saía de um lado para o outro para fazer com que essa bola rodasse, e hoje o Flamengo não tem isso. Os jogadores sentem muito a pressão, se escondem muitas vezes, porque o ambiente não está muito bom. Então o Flamengo precisa de reforços em todos os setores. Aí o Negueba. E o jogo hoje é duríssimo contra o mais arrumado time do futebol brasileiro, contra o atual campeão do Brasil. Teve uma pequena turbulência aí no começo do ano em relação a manter a performance, mas esse é o Cruzeiro. Olha ele, Henrique roubando, Borges de primeira, Henrique, agora vai chegar no Marlone. E a recuperação do Márcio Araújo. O Flamengo tentando um ataque nesse finzinho aí de primeiro tempo. Luiz Antônio para o Márcio Araújo. Olha como fica nítido aquilo que eu falei. Ninguém se apresenta para receber essa bola de quem vem de trás, né? Do setor defensivo. Falta um jogador que assume essa responsabilidade, que não tenha medo de jogar, de encarar a pressão. Aí o Paulinho. Bom, o Ney Franco deixou muito claro, embora ele tenha escalado de volta o Chicão como titular, que os jogadores assim são mais experientes, como o André Santos, como o Elano. Ou seja, o meu time tá lento, eu preciso de velocidade. Esses caras foram barrados do time do Flamengo aí com a chegada do Ney Franco. Chicão, o corte do Bruno Rodrigo. Milton, jogando com o Bruno, diga. O elenco do Cruzeiro também vai passar por mudanças depois da Copa do Mundo. O zagueiro Dedé, que está machucado, não joga hoje, é um que está muito cotado para deixar o clube. Tanto que o Cruzeiro já negocia e deve acertar nos próximos dias a contratação do zagueiro Manuel, que estava no Atlético Paranaense. O Roger falava sobre a carência na lateral esquerda do Flamengo, que o Samir está jogando lá improvisado. O curioso é que o Flamengo tem 2 laterais esquerdos de ofício aqui no banco, né? O André Santos e o João Paulo também. Aí mais uma vez o Cruzeiro com o Marlone. Everton Ribeiro. Recebe o Newton. Manuel, que fez um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil maravilhosos com o Atlético Paranaense. Chicão, boa antecipação. São jogadores diferentes, Manuel e Dedé, mas daqui a pouco até vou perguntar aqui para você, Roger, para você, Júnior. Manuel é uma boa contratação do Cruzeiro, fortalece essa defesa, se saiu o Dedé principalmente? Apesar da pouca idade, não dá para você fazer comparação, né, Luiz, com o Dedé, mas é um jogador que tem 23, no máximo 24 anos, já teve ótimas campanhas, como a que você citou, e a tendência chegando num time entrosado, num time como está o Cruzeiro aí, é ele subir de produção também. Marlone, o Mike já passa na velocidade na direita, Marlone carregou, rolou pro Mike, Mike tem o Ricardo Goulart ali na entrada da área, e o Ricardo mesmo que apontou, lá atrás, ele tocou pro Henrique pro Nilton. O Flamengo agora volta todo, Nilton, recebe o Mike, Marlone tentou a devolução no Mike, Samir fez o corte.
Mas não foi legal do Samir não pro Paulinho. Henrique. Enganou bem o Paulinho. Ricardo Goulart de novo no Henrique. 2-0 pro Cruzeiro. Outra vez o Marlone. Everton Ribeiro. Curtinha devolução no Marlone. Ricardo Goulart. Egídio livre. Ele tocou pro Egídio. Egídio recebe. Léo Moura encostou na marcação. Egídio fez o levantamento. A bola passa na frente do gol e fica com o Márcio Araújo. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. E na próxima terça-feira, penúltimo amistoso da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Brasil e Panamá, direto de Goiânia, no Serra Dourada. A Globo mostra ao vivo para você. Aliás, já a partir de amanhã, o Jornal Nacional, com a Patrícia Poeta e o Galvão Bueno, ancorando as informações da seleção e da Copa do Mundo. A participação do time de repórteres da Globo. Tem o Mauro, tem o Eric, tem o Kiko Menezes, tem o Tino Marcos. Nosso time de repórteres ao lado da seleção brasileira. E na Globo você vai curtir 56 jogos ao vivo na Copa do Mundo. Só aqueles que são simultâneos que você não vai curtir na Globo. Eles acontecem simultaneamente na última rodada da primeira fase. Os jogos que decidem cada um dos 8 grupos da Copa do Mundo. Dia 12, faltam 11 dias. Brasil e Croácia abrindo a Copa do Mundo. Direto no Itaquerão. Daqui a pouco o Léo Batista vai mostrar pra gente que teve gol no Itaquerão e no Corinthians. O Wallace não domina o Alexandre. Bruno Rodrigo. Antecipação do Chicão. Henrique. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura do tamanho da nossa torcida. Aí o Leonardo Moura. Márcio Araújo. Bruno Henrique. Bruno Rodrigo. Desculpa. Chicão deixou a bola sair em lateral. Cruzeiro ainda tem. O William Farias vinha jogando de titular, né? Foi papai essa semana, o William Farias, inclusive. Nasceu o Enzo. Voltou pro banco. Tem um time experiente. Tem o Júlio Batista. E aqui o Negueba se manda. Chegou o Bruno. Limpo na bola, o Negueba ficou sentindo. E o Cruzeiro sai jogando. O Luiz Flávio vai parar o jogo. O Luiz Flávio prestou atenção. Quando o Cruzeiro diminuiu um pouquinho o ritmo, ele viu que não ia ser uma jogada de velocidade. Aí ele optou por parar. Se sai muito veloz, o juiz deixa seguir. É isso, ô Gaciba? É, exatamente. E o mais importante nesse caso, Luiz, é a questão do jogador. Se a lesão é grave, aí não interessa o momento. A não ser que seja um perigo eminente de gol, o árbitro deve paralisar. Lembrando que, em primeiro lugar, sempre a saúde do atleta. Leonardo Gaciba é do time dos comentaristas de arbitragem da Globo. E tem o Márcio Rezende, que tem o Arnaldo. Olha só o Ricardo Goulart na direita, cruzamento pro Borges. Chicão joga pela linha de fundo. Que tem o Paulo César Oliveira, cujo irmão está apitando o jogo aí. É o time de comentaristas de arbitragem da Globo, um time de especialistas na Copa. Cada lance terá análise profunda dos nossos comentaristas, tanto de arbitragem como os nossos craques. Júnior, Casagrande, Roger, Juninho Pernambucano, Ronaldo, Caio Ribeiro. Esse é o nosso time na Copa do Mundo. Aí o Ricardo Goulart fez o primeiro gol, marcado pelo Luiz Antônio. Marlone vai na cobrança do escanteio. Léo se movimenta. Levantamento. Milton não conseguiu tocar. Bola cai do lado esquerdo. Egídio. Vai pro fundo. Cruzamento. Borges. Amaral tirou. Márcio Araújo. 1 minuto de acréscimo. Vamos a 46. Bola tocada pro Everton Ribeiro. De novo no Henrique. Aí o Marlone trocou de lado, foi lá para a direita e lá ficou. Isso é uma característica também. O Everton Ribeiro e o William, no ano passado, jogavam como os titulares também. Ricardo Goulart. Aí o Léo.
Lá atrás pro Fábio. Está 2-0. Finzinho do primeiro tempo. Júnior, para cá de 2-0. Ficou no tamanho correto da superioridade do Cruzeiro? Ficou barato, né, Luiz? Pelas oportunidades, pelo domínio que o Cruzeiro teve no jogo. O Ney vai ter que dar uma arrumada, talvez uma mexida, porque se for nesse ritmo aí, a probabilidade, novamente, a saída de bola errada, aí é parte técnica, aí não é o problema do treinador também. Marlone, o erro agora foi do Amaral. Marlone pro Egídio. Egídio protege do lado esquerdo. Léo Moura está na marcação. Egídio tocou, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Borges! Gol do Cruzeiro! E é de Borges, número 9! É um chocolate do ataque do Cruzeiro. De pé em pé, tudo de primeira. E no rebote do Paulo Vitor. Depois do chute do Ricardo Goulart. Borges. A bola procura o centroavante. Ou o centroavante procura estar sempre bem posicionado para aproveitar o rebote e fazer 3-0. Vira goleada no primeiro tempo, que está encerrado no apito do Luiz Flávio de Oliveira. De 3 para o Cruzeiro. Certamente eles vão vir diferente, a gente precisa aproveitar do resultado. O desafio é não levar gol e acertar melhor os contra-ataques, porque tiveram vários e em algum deles escolhemos mal. Obrigado, Marcelo. O Cruzeiro volta a ser mudança para o segundo tempo, Luiz. O momento é que autoriza o Luiz Flávio de Oliveira, a bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Bom, as mudanças, uma delas é o Mugni. Confirme, por favor, as duas substituições do Flamengo, Guilherme. Saiu o Samir para a entrada do João Paulo e o Alexandro para a entrada do Lucas Mugni. Bom, entrou um lateral, né, que é o João Paulo, no lugar do Samir. Bota um jogador da posição. Surpreendente nessa história toda é que, pelo que eu estou entendendo, o Samir é banco no time dele, né? O Chicão e o Wallace são os titulares. O melhor jogador do Flamengo na temporada agora é reserva no Flamengo. E o Mugni, saiu o Alexandre, que sentiu um problema na perna. Ele veio 2 vezes na beira do campo para que o Dr. Tanuri fizesse um diagnóstico na coxa esquerda dele. Talvez tenha explicação por aí. Everton Ribeiro, cruzamento. Borges não alcança, chegou o João Paulo botando pela linha de fundo. E escanteio que favorece o Cruzeiro. Cara de bravo, João Paulo. O jogador que ele tem no banco mais parecido com o Alexandro é o Igor Sartori, né? Que foi um menino jovem que foi colocado no intervalo do jogo de quinta-feira e sacado aos 29 minutos, né? Uma substituição que muita gente não entendeu. Aí vem cobrança de escanteio para o Cruzeiro. Vai lá o Marlone para fazer a cobrança. Aí o camisa 23, o Marlone, vai para a bola. Pé direito, levantamento. A bola passou, Newton desviou. E o Ricardo Goulart não alcançou. O Newton deu um toque. É o segundo que é o do Newton. Agora, Newton, o Ricardo Goulart, quase que o Luiz Antônio estava marcando ali. A bola passou e saiu pela linha de fundo. Por um tris. Falta do Lucas Mugni. Bom, fica sem centroavante o time. Fica sem centroavante. Mas ele está tentando povoar o meio campo, Luiz. Deixa só no Paulinho do lado e o Negueba do outro. Porque como perdeu o meio campo no primeiro tempo, quer dizer, em função daquela liberdade, daquela facilidade que tiver, está colocando mais um jogador no meio para tentar pelo menos equilibrar nesse setor do campo. Está jogando Bruno Rodrigo. Aí o Léo. Campeonato Brasileiro volta no dia 16 de julho. 3 dias depois da decisão da Copa do Mundo. Vamos parar na 9ª rodada. Com a vitória o Cruzeiro vai a 19 pontos. Ninguém pode alcançar o Cruzeiro. Vai passar esse período como líder. Mike, bolando Everton Ribeiro. Mike domina, na linha de fundo. Fez o cruzamento. O toque do Wallace em escanteio para o Cruzeiro. Aí o Everton Ribeiro, que foi revelado pelo Corinthians. Léo Moura conversando com o Wallace. O que eu faço para marcar? Não, você vem ali, fica aqui, eu vou ali.
e você vai lá. Tá bom, beleza, então vamos lá, vamos ver o que acontece. É mais ou menos uma conversa por aí. De novo o Marlone na cobrança do escanteio. Aí o Marlone faz o levantamento, segunda trave, o Léo não alcança. A bola vai sobrar do lado esquerdo com o Egídio. Negueba na marcação. O Egídio fez o cruzamento, o toque do Negueba, o 9º escanteio, né? O 6-7, é o 7º escanteio que favorece o Cruzeiro no jogo. Escanteio curtinho, Egídio. Aí Leonardo Moura recupera, vai sair jogando para o Flamengo. Negueba se desculpa com os companheiros. O lateral favorece o rubro-negro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não perde para o Flamengo desde 2001. Em 2001, por sinal, foram 2 vitórias do Flamengo, né? 1-0 em 7 Lagoas e uma goleada por 5. Dia de grande atuação do Thiago Neves, do Ronaldinho Gaúcho, entre outros. 2011, outro dia. 2011. Aí Marlone. Arrancou bem o Marlone. Na direita para o Mike. Encosta João Paulo na marcação. Marlone, tabelinha com o Mike. Vai até a linha de fundo. Cruzamento. Ricardo Goulart. Paulo Vitor. Borges. Ricardo Goulart. Borges. Os dois brigando. E Everton Ribeiro chega. Domina. Protege. Tocou atrás para o corte do Wallace agora. Mugni para o Paulinho. Léo. Quarto gol tá madurinho nesse começo do segundo tempo. Que defesa do Paulo Vitor. Foi mesmo. João Paulo. Aí o Lucas Mugni. De novo no João Paulo. Mugni, o argentino, veio do Colón de Santa Fé para o Flamengo. Tá marcado o lateral para o Cruzeiro. A gente está revendo a jogada do Mike. Ele vai no fundo, cruza. Ricardo Goulart, a defesa sensacional do Paulo Vitor. Agora tem uma falta sobre o Everton Ribeiro. Newton. Aí o Ricardo Goulart. De novo no Newton. Esse é o Bruno Rodrigo. Henrique. Aí o Egídio. Leonardo Moura está marcando o Egídio. Bola para o Marlone. Tentou botar na frente. Ganhou do Chicão com enorme facilidade. Penteou, pedalou. Bola espirra, vai ficando com o Paulo Vitor, que saiu para fazer a defesa. Aí o João Paulo. Mugni. Wallace, tem a marcação de supressão do Cruzeiro ali, os jogadores do Flamengo rifando a bola. Lateral que o Paulinho se prepara para fazer a cobrança. 6 minutos do segundo tempo. Segue 1-0 para o Corinthians sobre o Botafogo no Itaquerão. O Corinthians vai chegando a 18 pontos. E o Corinthians vai ter um reforço espetacular depois da Copa, que é o Elias. Jogador bem especial. O torcedor do Flamengo, por exemplo, sabe bem. O Elias foi o grande condutor da conquista da Copa do Brasil no ano passado. Está marcando lateral para o Cruzeiro. Léo Moura abre os braços, reclama. Agora tinha tocado no peito do Léo Moura, não foi isso, Léo? Resvalou no peito do Léo. Tive essa sensação, lateral para o Cruzeiro. Ricardo Goulart. Aí o Henrique. Egídio. Que viradinha cheia de estilo, hein? Mandou 3 dedos na bola. Mike. Everton Ribeiro se apresenta. Bola para o Everton. O Mike não acreditou. A bola vai saindo. Só reposição para o Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, sua torcida. Isso muda o jogo. Leonardo da Silva, nessa repetição a gente vê que o Léo Moura está ali. A bola resvala no braço dele sem intenção ou intencional? Não é intencional, é a mão deliberada. Tem 2 fatores importantes de olhar nessa jogada, Luiz. É a questão da surpresa e a proximidade que existe do chute para a mão do atleta, né? Para mim, jogada normal.
Estamos a 11 dias da Copa do Mundo de Brasil e Croácia. E no segundo dia de Copa, bom, serão 3 jogos na primeira fase todos os dias. Tem um dia que tem 4 jogos. No segundo dia, só para você ir botando na cabeça aí na sexta-feira, México e Camarões é grupo do Brasil, a 1h da tarde. Depois Espanha e Holanda, a última final de Copa do Mundo no primeiro jogo dessas duas seleções em Salvador. México e Camarões em Natal. E Chile e Austrália jogando em Cuiabá, às 6 da tarde do segundo dia de Copa do Mundo. Newton. Aí o Ricardo Goulart. Everton Ribeiro. Egídio. Para o Ricardo Goulart. De primeira para o Borges. Devolução para o Ricardo Goulart e a proteção do Wallace. Mas o Cruzeiro com facilidade. O Ricardo Goulart chamou muito forte, Borges. Parece que o Flamengo é que está ganhando o jogo de 3-0, né? Não diminui a marcação, não morde, não atrapalha o time do Cruzeiro a criar. A diferença é muito grande, né? De um time para outro. Mas se você pelo menos não incomoda na marcação, a facilidade aumenta, né? E por isso que o Cruzeiro sobra. Parece que é um jogo de uma equipe profissional contra uma equipe de juniores, né? De base, porque o Cruzeiro atropela o Flamengo. Vai jogando o Flamengo com o Chicão. João Paulo. Passe errado. Henrique. Recupera para o Cruzeiro. Sai jogando com o Mike. Everton Ribeiro. Chicão de cabeça. Henrique. Para o Marlone. Aí o Marlone. Chicão está marcando. Marlone. Passou o Mike. Velocidade para o Mike. No fundo. Cruzamento. Bateu no Márcio Araújo. E o Paulo Vitor faz a defesa. E logo mais, no Domingão do Faustão, o Brasil vai conhecer a Cobra da Nakamura. Ela descobriu uma cidade na Itália onde acontece a Festa da Serpente. Acredite se quiser, desde criança tem gente com a cobra na mão. A festa é séria e você não pode perder no Domingão do Faustão. É logo depois do futebol. Gol na rodada, a bolinha anuncia que a rede balança. A Arena Condá em Chapecó, a Buda. Chapecoense 1, Bahia 0. A Chapecoense deixando a zona do rebaixamento. Essa vitória chegando a 8 pontos. Flamengo penúltimo, só à frente do Figueirense. Aí o Negueba. Mugni. De novo pro Negueba. Egídio está marcando. Paulinho está de centroavante. Aí o Negueba foi no fundo, faz o cruzamento. Muito alto para o Paulinho, a bola passa, vai no Marlone. A jogada de novo o Wallace. É o canto do quero-quero. A bola se aproximou ali e o time de quero-queros não gostou. O Wallace foi lá pro Paulo Vitor. Chicão. 11 para 12 minutos do segundo tempo. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Mugni. Aí o Márcio Araújo. Amaral para Léo Moura. Mugni se apresenta. Léo Moura toca curtinho no Mugni, de primeira para o Amaral. Aí Negueba. Veja o Negueba. Atrás para Leonardo Moura. Mugni, devolução para o Léo. Outra vez no Mugni, é canhotinho. Botou muito forte para o Léo Moura. E é só tiro de meta para o Cruzeiro. Vamos ver o gol da Chapecoense? Vamos? Olha o chute que o Abuda acertou. O Abuda jogou no Vasco, volante. Acertou camisa 8 ali de costas. Acertou um chute belíssimo. É o entardecer no Triângulo Mineiro, na linda cidade de Uberlândia, uma das mais importantes cidades do interior brasileiro, 650 mil habitantes. E o Parque do Sabiá, que se chama Complexo Virgílio Galassi. É um privilégio para uma cidade que tem um lugar como o Parque do Sabiá, com todo esse complexo de entretenimento, de qualidade de vida mesmo.
O esquema organiza todo ano, né? Só para contrariar do Alexandre Pires, do Fernando, todo ano eles organizam jogadores com artistas, fazem um jogo beneficente com arrecadação de fundos aí, distribui para um monte de instituições dessa zona aí. Tá jogando o João Paulo. Paulinho se apresenta. Passe errado. Mike recupera. Dá o calcanhar para o Everton Ribeiro. Aí Henrique. Ricardo Goulart. Curtinha para o Henrique. Dá uma penteadinha na bola. Vira o corpo. Toca na direita para Everton Ribeiro. Ricardo Goulart se apresenta. Aí o Everton. Levantamento buscando o Borges. Saiu o Paulo Vitor. Para sorte a bola ficou no Leonardo Moura. Aí o Márcio Araújo. Seleção joga na próxima terça contra o Panamá em Goiânia. A Globo mostra para você com o Galvão Bueno, com o Casagrande, com o Ronaldo, com o Arnaldo César Coelho, Eric, Tino, Mauro, Kiko, os nossos repórteres na cobertura da seleção brasileira. Amaral vai até a linha de fundo. Ele percebeu que o Henrique estava na jogada. Ele tem um ombro a ombro forte ali, né? O Amaral é mais fortão em relação ao Henrique. Esse é o Negueba, que é mais franzino, evidentemente. O Flamengo tem um escanteio nesse segundo tempo. Lucas Mugni na cobrança. Aí cortou, foi o Bruno Rodrigo. Lateral do lado esquerdo, agora favorecendo o Flamengo. Paulinho para Luiz Antônio. Veja o Paulinho. Amaral. Léo Moura. 15 minutos. Segundo tempo. Chicão tentou de primeira para o Léo. Agora não pegou legal no pé do Chicão. O Borges usou o corpo para proteger, tentar que a bola não saísse, enganasse o Mugni, mas a bola saiu. Lucas Mugni. Aí o Leonardo Moura. João Paulo. Wallace. Aí o Amaral. Mugni para Luiz Antônio. Aí o Mugni para o João Paulo. O Paulo tentou o corte em cima do Mike. O Mike, esperto, roubou-lhe a bola e saiu jogando com o Ricardo Goulart. Devolução no Mike. 16 do segundo tempo. 3-0 para o Cruzeiro. Os gols foram marcados no primeiro tempo. Ricardo Goulart, Everton Ribeiro que está com a bola e Borges. Mais uma vez aí o Mike. Mugni roubou na bola. Quando ele foi erguer a cabeça, o Everton Ribeiro tomou-lhe a bola. Aí o Mugni saiu, quando ele botou na frente e foi procurar um companheiro. Quando ele olhou, a bola não estava mais. O Wallace. 16 minutos. Segundo tempo. Luiz. Diga, Guilherme Marques. Sobre essa carência do Flamengo na armação das jogadas, o principal jogador do elenco responsável por essa função é o Elano, né? Que esse ano tem convivido com muitas lesões. Ele não está jogando justamente porque sentiu as costas no treino de ontem, a gente disse isso mais cedo. E ele já teve 2 problemas na coxa desde que chegou ao Flamengo. Daqui a pouco mudança no Cruzeiro. O Elber vem aí. Marlone está jogando lá do lado esquerdo. Bruno Rodrigo. Egídio. Lateral para o Cruzeiro. Globo, a gente se liga em você. Skol, a vida manda quadrado. Você devolve redondo. Everton Ribeiro. Vira o jogo lá na esquerda. Egídio. Léo Moura encosta na marcação, ele fez o levantamento. Chicão. Everton Ribeiro dominou bonito. Rolou mais atrás. Henrique bateu pro gol, segurou o Paulo Vitor. Ricardo Goulart, Henrique.
Luiz, grande jogo do Henrique hoje, participa de todas as jogadas, está em todos os locais do gramado. É o jogador que se apresenta à frente, que é muito firme na marcação, é o jogador que roubou a bola do segundo gol. Ano passado ele teve um problema de cirurgia voltando ao Cruzeiro, amargou a reserva o ano inteiro e esse ano conquistou seu espaço e é um jogador muito inteligente e eficiente dentro do sistema de jogo do Cruzeiro. Léo Moura levanta os braços, o Egito está reclamando de falta. E aí, Gaciba? Luiz Flávio de Oliveira não está te dando trabalho hoje. Então vou te arrumar aqui. Analise esse lance aí pra gente, Léo Gaciba. Não, o jogo tá tranquilo. Aí a falta foi clara. O Léo acabou fazendo o carrinho, que acabou derrubando o jogador do Cruzeiro. A falta foi clara. Agora, essa diferença técnica que o Roger e o Júnior estão falando, que você tanto fala, facilita o jogo pro árbitro, né? O jogo é tranquilo, o jogo é disputado, completamente legal, nenhum cartão. Esse é o jogo que todo árbitro quer apitar. Mudança, Luiz. né, Guto? Saiu o Marlone, número 23, no Cruzeiro para a entrada do Elber, que tem a camisa número 27 e tem 22 anos de idade. E tá entrando agora o Gabriel no Flamengo no lugar do Amaral. Portanto, Gabriel no Flamengo no lugar do Amaral. Gabriel tem a 17. E o Elber, número 27, no lugar do Marlone do Cruzeiro. O Cruzeiro é só para troca, bota o mais descansado, a função é mais ou menos a mesma. No caso do Flamengo, a tendência é o Luiz Antônio voltar a jogar mais de segundo volante, né, Júnior? Com o Gabriel mais na frente um pouco. Ele deve centralizar com o Gabriel jogando um pouco mais pelo lado direito para ajudar o Negueba e o Léo Moura. O que acontece com o Flamengo é que ele continua muito passivo na partida, né? 20 minutos do segundo tempo, ele não passa para o torcedor, o que está em casa ou no estádio, que quer vencer ou pelo menos diminuir o resultado. Newton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, cortou, Everton Ribeiro, devolução, Wallace se tira dali. Tá jogando o Flamengo agora com o Negueba, o Gabriel se manda na ponta direita, Paulinho na ponta esquerda. O Alexandre, que jogou o primeiro tempo, foi substituído. Teve dores na coxa o Alexandre. Roubada de bola do Henrique, partidão do Henrique mesmo. O Flamengo ainda não finalizou nenhuma vez, está perdendo por 3-0. Acho que o Ney Franco partiu do princípio mesmo de, como disse o Júnior, vamos povoar o meio aqui, tentar evitar algo mais estarrecedor. Elber, cruzamento, Chicão. Bola fica no Lucas Mugni. Mike, Elber, de novo no Mike, Borges pedindo, cruzamento pro Borges, Ricardo Goulart. Ele bateu com tanto gosto que tinha certeza que ele ia estufar a rede, ó. É porque ela veio pedindo me chuta, né, Luiz? Me chuta. Aí ele soltou a perna, só que não pegou legal. A questão de povoar o meio é interessante, de você admitir que o adversário é melhor e mais forte do que você. Olha quantas finalizações o Cruzeiro tem a mais do que o Flamengo. E todas essas do Flamengo no primeiro tempo, né? Não finalizou ainda. Agora, você tem que demonstrar de alguma forma que quer diminuir esse resultado. É lógico que você tentar empatar ou virar essa partida é muito difícil. Mas olha só como o Flamengo não agride na marcação. Está levando 3-0 e não diminui os espaços. Olha a tranquilidade que o Cruzeiro tem para trabalhar essa bola. Aí o Elber. Léo para o Bruno. E olha, hoje no Fantástico a entrevista do ano, hein? O ex-espião Edward Snowden, o homem mais procurado do mundo, refugiado em Moscou, fala a repórter Sônia Bride. É logo mais no Fantástico, é fantástico. Bruno Rodrigo. Newton. Esse é o Léo. 3-0 para o Cruzeiro. Everton Ribeiro. Borges. Olha, chega o Egídio, se chocou com o companheiro. Que isso, Borges? Egídio levou para a perna esquerda, foi na linha de fundo. Cruzamento! Era na primeira trave, ninguém na segunda. Até porque talvez o da segunda tenha ficado caído no meio do campo. Exatamente isso, Luiz. Quem figuraria ali nesse posicionamento era o Everton Ribeiro, que levou a trombada do Borges e não pôde se posicionar.
Olha, no aplicativo Globo, a gente fez mais uma pergunta. Você concorda com o Roger que a passividade é o grande problema do Flamengo? Essa pergunta foi feita lá para quem está com o aplicativo Globo. Resultado, sim, 85%, não 15%. Galera, te deu moral, hein, Roger? Aplicativo Globo. Através do tablet e do smartphone você participa das enquetes, dá uma cornetada nos adversários. Fica mais divertida ainda a sua participação nas transmissões da Globo. Mugni. Tranquilidade do Henrique. Sequei. O Henrique errou o passe, Paulinho brigou, mas a bola ficou com o Fábio e o juiz está marcando a falta do Paulinho. Quando ele viu que o Fábio, a bola tinha escapado. Que barriguinha é essa aí, seu Fábio? O goleiro normalmente tem uma barriguinha, né? Olha, o juiz ia deixar seguir, Gaciba. Aí ele viu que o Fábio, a bola escapou, ele falou, quer saber, eu vou marcar a falta. Não, mas não precisava. Parece que o Luiz Flávio quer manter o jogo numa temperatura, né, tranquila como está até agora. Terça-feira, Brasil e Panamá, direto de Goiânia. O penúltimo amistoso da nossa seleção. Há 11 dias da Copa do Mundo. Semana que vem os 2 amistosos. Brasil e Panamá, Brasil e Sérvia na sexta-feira no Morumbi, em São Paulo. Depois, meu amigo, é Brasil e Croácia. São muitos os amistosos internacionais que aconteceram essa semana. A Itália perdeu o meia do Milan, Montolivo. Montolivo quebrou a perna. O México perdeu ontem o Luiz Montes, que o Flamengo estava interessado em contratar. Aí sim, um jogador de criatividade, um camisa 10 e tal. O Montes fraturou, que nem o Anderson Silva, rapaz, a fíbula e o perônio, ou a tíbia e o perônio. Antigamente a gente tinha a tíbia e o perônio. E tá fora da Copa. Você vai deixar claro que não tem essa história de o pessoal tira o pé antes de Copa. Não existe futebol profissional a meia boca, meia bomba, né? Ou tá jogando ou não tá jogando. Que isso, Mogrini? Olha, para falar em resultado internacional, a Bélgica, que vem como uma sensação para a Copa do Mundo, jogou contra a Suécia hoje, em mais um amistoso internacional, e venceu por 2-0. Paulinho, João Paulo. Aí o João Paulo, no fundo, cruzamento. O corte foi do Egito. Voltou exatamente no João Paulo. João Paulo para Mugni. Mugni faz o levantamento para o Léo Moura. Léo Moura dominou. Pé direito, jogou sobre o gol. Falei sobre a Bélgica, vamos aproveitar, vou mostrar os gols desse amistoso da Bélgica então. Bélgica que está no grupo H da Copa do Mundo. Esse é o Lukaku, grande atacante da Bélgica, está jogando fácil, camisa 9. E o segundo foi marcado também pelo habilidosíssimo Hazard. Joga demais o camisa 10. 2-0, portanto a Bélgica está no grupo H, estreia no Mineirão. No dia 17 contra a Argélia, a 1h da tarde. Luiz. Diga, Guto Rabelo. Segunda mudança no Cruzeiro, saiu o Borges, número 9, e entrou o Júlio Batista, camisa 10. Eu diria, Júnior, que é um luxo um time que pode tirar o Borges e botar o Júlio Batista, né? Mas eu acho que isso é planejamento, Luiz. É uma equipe que já mostrou o ano passado, que já tinha um excelente elenco e se reforçou mais ainda. São jogadores que seriam titulares tranquilamente em outras equipes, mas eles sabem, né? O pessoal do Cruzeiro sabe como o campeonato é longo, é cartão amarelo, é machucado, todas essas coisas. Você precisa de um elenco não somente grande, né, em quantidade, mas também qualificado. Se levar em consideração a posição de centroavante, o Júlio é o terceiro, porque hoje o Marcelo Moreno é o titular do time, que era banco no Flamengo ano passado, na temporada em que o brocador Hernandes fazia gol de tudo quanto é jeito. E o Moreno ganhou a posição dentro do campo, né? Porque iniciou o Campeonato Brasileiro como a terceira opção, né? Fez 2 jogos entrando no decorrer da partida como reserva, e aí ganhou essa posição do Júlio Batista e do Borges dentro do campo. Escanteio para o Flamengo lá na ponta direita. Eu falei da Bélgica na Copa do Mundo contra a Argélia. O grupo H ainda tem a Rússia e a Coreia do Sul. A Rússia e Bélgica chegam como favoritas nesse grupo H da Copa do Mundo. Em cobrança de escanteio, vai lá o Negueba. Levantamento. Subiu o Wallace, ele aquele o Bruno. Cruzeiro tenta sair na velocidade agora. Henrique para Everton Ribeiro. E o Luiz Antônio fez a falta
Acho que vamos ter o primeiro cartão do jogo, Leonardo Gaciba. O primeiro cartão pelo fato, né, do Luiz Antônio ter matado o contra-ataque da equipe adversária, né? Isso aí é o que o pessoal chama de, não pela intensidade, é a falta tática que o jogador faz. Ele evita um ataque promissor da equipe adversária, cartão bem aplicado. E hoje as 10 melhores bandas do Superstar vão dar show. É logo depois do Fantástico. Aí o Helder, 28 minutos, a bolinha da Hora da Graça, tem gol acontecendo. E a Chapecoense respira aliviada. A Arena Condá em Chapecó, 2 para Chapecoense, 0 para o Bahia. Ricardo Goulart fez o giro, botou na esquerda, foi muito à frente para o Egídio. E o Léo Moura acabou fazendo essa escolha aí, lateral, escanteio que favorece o Cruzeiro. Nossa câmera passeando, mostrando o Parque do Sabiá com seus 53 mil lugares. Naquele jogo de 82, Júnior, que se inaugurou lá com a seleção, foram 72 mil pagantes. Não havia cadeirinha, né, no estádio, e aí a arquibancada, o cálculo era diferente. Acho que agora nós temos cadeirinhas e a capacidade então correta é de 53 mil lugares. Em cobrança de escanteio do Everton Ribeiro, levantamento, Léo, a bola passou por ele, Bruno, Rodrigo, Júlio Batista, Luiz Antônio tira dali. Aí o Mike. Já o segundo gol da Chapecoense para você. Júlio Batista. Acerrado, Luiz Antônio recupera para o Flamengo. Tenta sair jogando. Gabriel. Aí o Gabriel, boa bola para o Paulinho. Levou para o pé direito, mais um drible. Já se recompôs a defesa do Cruzeiro. E o Henrique faz uma partida soberba. Fez o corte agora só na bola. E é o que vira velocidade na saída de bola, né? Everton Ribeiro. Ricardo Goulart. Ficou esperando aí, o Wallace se antecipou. Aí Léo Moura. Globo, a gente se liga em você. Listerine, todo o poder para sua boca. O Everton Ribeiro, o pisão é um pisão. É na passada, né, Léo Gaciba? Não dá para interpretar como um pisão intencional. Não. Vê claramente que depois o jogador alivia o pé. Logo em seguida que ele sente que pisou no pé do adversário, ele tira o pé, tira a força do pé para não machucar o Léo. Jogada normal. Falta sobre o Márcio Araújo, tá aí o Nilton. Aos 31 minutos. As faltas cometidas na partida: 13 pelo Cruzeiro, 8 pelo Flamengo. Tá bom. O futebol brasileiro é muito bom mesmo, tem razão, Gaciba. 34 a média do campeonato. Aí o jogador que mais fez faltas foi o Borges, que já saiu. Bom, vai o Gabriel na cobrança, faz o levantamento. Ela vai diretamente pela linha de fundo. Vamos ver o segundo gol da Chapecoense. Lá na Arena Condá, em Chapecó, no interior catarinense, o gramado que está meio queimado hoje. Ih, rapaz, o alemão recebeu, levantou o braço. De qualquer forma, a bola passou. Vamos ver de novo. Marcelo Lomba, que isso, hein, Marcelo Lomba. Ainda bem que na Copa do Mundo tem 7 câmeras no sistema de gol, que o relógio do árbitro indica que não é fácil. A história de entrar inteira, né, Gaciba? Diferentemente de outros esportes, é a tangência da bola, a linha imaginária da lateral da bola, não é a base da bola. A base ali estava dentro, mas a linha não sei não, fiquei na dúvida, viu? E não há nenhuma imagem que a bola fique limpa até o último momento que a gente consiga ver, né? Tem sempre o pé do jogador ou algum outro atleta que passa na frente que não dá essa sensação. Na Copa do Mundo, 100% de certeza. Um segundo depois, gol no relógio do árbitro. Ricardo Goulart. Um segundo depois, ele vai olhar para o relógio e vai aparecer gol no reloginho. E por isso que é tão difícil detectar que não bastam 2 câmeras. São 7 câmeras nesse sistema que indica se a bola entrou ou não entrou. Negueba. Continua o Negueba. Levantou direto para Egídio. Egídio direto para ele. Globo, a gente se liga em você.
Coca-Cola. Nessa Copa, junte todo mundo. Lateral para o Flamengo ali na esquerda. Márcio Araújo. Tem algumas manifestações da torcida do Flamengo, né? Fiz um silêncio aqui para tentar decifrar esse cântico. Mas tinha um queremos jogador, por exemplo. Gabriel. Foi travado pelo Léo. Escanteio que favorece o Flamengo. Aí o zagueiro Léo. Revelado pelo Grêmio, embora seja mineiro de Belo Horizonte, o Léo. Vai lá o Lucas Mugni para a cobrança do escanteio. 34 minutos do segundo tempo. Mugni levantou. O Wallace não alcança. Chicão. Esse é o Paulinho. Pro Negueba, do lado esquerdo. O Mugni está pedindo. Rolou pro Mugni. Cruzamento. Henrique. Luiz. Diga. Cruzeiro faz agora a última modificação. Sai o Ricardo Goulart, número 28, e entra 14, Luan, ex-atacante do Palmeiras. Aí o Luan, ou seja, o Cruzeiro, nas substituições feitas hoje, né, fica bem claro que o grupo é realmente muito forte. Lembro que o Willian não está jogando, que ainda não acertou uma renovação, e aí seria o 7º jogo. Ou seja, o Cruzeiro tem um experiente Tinga que está no banco. Dagoberto, que machucado não viajou para Uberlândia. Olha em profundidade. Luan, ele tem velocidade. Luan carregou, pintou o Wallace para jogar pela linha de fundo. Bolão do Elber pro Luan. Além dele ser veloz normalmente, e o Luan é forte, né? Você vê que o Wallace tem braço no alto, braço para cá, braço para lá, o cara não cai. Se ele está no jogo há mais tempo, Luiz, Kate, dificilmente o Wallace conseguiu. O William Farias, aquele ali. É parecido mesmo, Júnior. Loirinho e tal, o Dagoberto tá com o cabelo. Tá com o cabelo mais comprido, o Dagoberto. Olha o escanteio cobrado pelo Elber. Bruno Rodrigo, de cabeça, apenas pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Aí está jogando o João Paulo. Outra vez o lateral é do Flamengo. Logo mais no Luiz. Fantástico. Tem prestação de serviço para você. Você compra um apartamento, mas a obra não é entregue nunca. E agora? O que fazer? Logo mais no Fantástico. Luiz Antônio para Leonardo Moura. Aí Gabriel. Gabriel abre os braços. Ele diz falta, não e tal. Mas ele não reclamou de um toque por último do Cruzeirense, não. Foi falta, Garciba? Não achei não. Não achei não. Agora, menino talvez tenha sido o jogador que entrou com mais disposição no campo, né? De marcar, de buscar a jogada, encostar nos adversários. Antes da contusão, ele estava até pedindo passagem para ser titular, né? Aí o Elber em profundidade. Júlio Batista pedindo, levantamento, Luan, dominou, bateu, espalma, Paulo Vitor. Aí o Luan, por enquanto é reserva do Cruzeiro, né? E faz o que pode, Paulo Vitor, né? E mais uma, olha só como domina, tem espaço para esperar a bola cair, para se posicionar para finalizar. E é metida em profundidade para o Elber também, chegando com liberdade para cruzar. O Cruzeiro hoje... Não é nem o Cruzeiro, é o Flamengo que dá muito espaço para que isso aconteça com certa facilidade. Everton Ribeiro fez a cobrança. Toque de cabeça do Newton sobre o gol. Apenas o tiro de meta. Vamos aos telespectadores que participam pela internet. Vamos lá. O Cruzeiro precisa reforçar mais algum setor para o Brasileirão? Pergunta do Paulo de Belo Horizonte. Valeu, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Bom, a gente tem enaltecido aqui o elenco que o Cruzeiro tem nas mãos, que o Marcelo Oliveira tem nas mãos.
E se puder reforçar, é sempre legal no futebol, né, Júnior? Esse é um grupo capaz de dar conta de brigar pelo bi, né? Dá, tranquilo, Luiz. Acho que a lateral esquerda, né, o Egídio tem boas atuações, é um jogador regular, mas não é um jogador, de repente, que pode fazer a diferença em alguma situação. E talvez esse seja a única posição que existe um pouquinho de dificuldade. Ele estava na reserva até bem pouco tempo, né? Estava jogando o Samúdio, né? Que está aí convocado. Seleção paraguaia. Machucado então, também. Ele está machucado também, mas ele foi convocado, se eu não estou enganado, para esse amistoso do Paraguai. Sim. O Paraguai não está na Copa, mas ele foi convocado para o amistoso. Exemplo do Cáceres do Flamengo. A questão do Cruzeiro, Luiz, é saber quem sai, né, nesse elenco. E aí você, em cima disso, você contrata jogadores para substituir. Porque o elenco do Cruzeiro é muito recheado, né? Você tem boas posições, boas peças para todas as posições. Paulinho. Márcio Araújo. Quase 39. Luiz. Diga. Ney Franco vive uma situação hoje no Flamengo muito parecida com a de 2006, quando ele teve a primeira passagem. Está com um time em crise, um time que ainda aguarda a chegada de reforços e que vai ter a pausa aí para a Copa do Mundo para tentar acertar a casa, né? Aí o Gabriel. Paulinho não domina não. Bola volta no Márcio Araújo. Chicão. Negueba com o Mike. Melhor pro Mike. Luiz Antônio. Fez o drible no Elber. Chegou o Mike. Dividida. Melhor pro Mike. Aí o Elber. Júlio Batista. Egídio. Léo. Senão o Paraguai está jogando amistoso contra a França. Pode até confirmar esse resultado para você. O Cruzeiro, a bola em profundidade para o Luan. 1-0 para a França sobre o Paraguai. Ou do Griezmann. São os amistosos pré-Copa do Mundo. O jogo está em andamento, esse amistoso entre França e Paraguai. Negueba. O Luan agora. Negueba aqui, o Luan para cá, o Márcio Araújo chega ali, jogaram juntos no Palmeiras. Contemporizou, mas tem uma entrada mais fortinha, depois tem um braço para lá, um braço para cá. Só no apito o Luiz Flávio contornou a situação. E os jogadores resolveram eles mesmos. Eles mesmos ali tomaram a solução pro problema. Elber. Mike. E aí o Lucas Munger está jogando pro Flamengo. 41 minutos. Já o Domingão do Faustão chegando com tudo na sua televisão. Everton Ribeiro. Luan. Egídio. Léo Moura foi para a marcação. Egídio fez o levantamento. Luan não conseguiu desviar. O Chicão tirou. Gabriel para o Leonardo Moura. Outra vez o Gabriel. Aí botou na frente o Gabriel. Aí o Bruno Rodrigo. Egídio. 42 quase. Egídio. Luan. Júlio Batista pedindo. Luan levou e saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Vivo. Cobertura do tamanho da nossa torcida. A gente vai mostrar agora o gol da França para você. Esse amistoso contra o Paraguai. Se a bola parar de novo, a gente mostra para você. Luiz Antônio para Gabriel. Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. Volta no dia 16, é uma quarta-feira. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense. Essa rodada ainda não está desmembrada com horários e com os locais, muito por conta da devolução dos estádios todos que podem ser utilizados na Copa do Mundo. Olha a bolinha aí dando ar da graça. O Wallace tentou a jogada individual. Bruno Rodrigo chega tirando dali. E o Demerson diminui para o Bahia. Chapecoense 2, Bahia 1.
João Paulo, pé esquerdo, levantamento pro Paulinho. Bola vai passando, o Bruno Rodrigues está jogando. Olha a bolinha, resolveu trabalhar nesse finzinho. Olha, Edilson empata no Itaquerão, na Arena Corinthians. 1 para o Corinthians, 1 para o Botafogo. Edilson que vem jogando, inclusive, no meio de campo. Logo mais às 6h30 da tarde nós teremos 3 jogos, entre eles o Figueirense enfrenta o Atlético Paranaense no Scarpelli. Se o Figueirense vencer o jogo, o Flamengo vai passar a Copa do Mundo como o último colocado do Brasileirão. Eles ficariam com o mesmo número de pontos, né? Aliás, todos da zona do rebaixamento com 7. Só que o Flamengo tem uma vitória, o Figueirense já tem uma, ficaria com 2 vitórias a 1. Olha que situação. Luiz, eu acho que não é nem a questão somente da situação na tabela, mas eu vou te falar sinceramente, fazia muito tempo que eu não via uma equipe não conseguir durante praticamente 90 minutos, né, fazer alguma coisa de positivo. Mas não estou falando somente de parte ofensiva, de criar situação em todos os setores. Né? Você tira o Paulo Vitor, que fez 2 ótimas defesas, senão esse jogo estaria já com placar muito. Realmente o Ney vai precisar trabalhar aí muito durante essa parada que vai acontecer aí, para poder pelo menos colocar essa equipe organizada dentro do campo, porque o que a gente viu hoje realmente é para o torcedor do Flamengo ficar bastante preocupado com essa situação. Roger, o que você tem a dizer para cruzeirenses e rubro-negros, Roger? Acho que o Cruzeiro está mais simples, ele vai brigar pelo bi. O Cruzeiro está encaixado, né? E com a força do elenco, sem dúvida nenhuma, é time para brigar pelo bicampeonato. E o Flamengo é exatamente isso que o Júnior falou, né? Um time sem comprometimento, né? Que está dentro do campo ali por estar, perdendo de 3-0. De vez em quando você tem que dar uma chegadinha mais firme, fazer uma falta, parar uma jogada. Nem isso o Flamengo conseguiu fazer. Então isso é uma questão que o Ney vai ter que saber administrar. Vão ter praticamente 2 semanas de férias os jogadores do Flamengo, e quando se reapresentarem tem que voltar com um ânimo diferente, né? Porque um ambiente mais agradável muda a situação. Se trabalhar com esse espírito que o Flamengo mostrou hoje, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Chicão, 45,5. Aí o corte do Léo. E olha, no amistoso da França contra o Paraguai, a gente falava dos jogadores do Cruzeiro e do Flamengo que foram convocados para esse amistoso, né? O Cáceres empata para o Paraguai. A 1-1 agora França e Paraguai. Uma falta sobre o Luiz Antônio. Vamos ver o gol do jogo da Chapecoense. Vamos lá. O gol marcado pelo Demerson do Bahia, diminuindo lá na Arena Condá em Chapecó. Pegou com categoria. Ficou bonito. Finalização bem legal. O gol de empate do Botafogo. O Edilson. Que isso, rapaz. Ele chuta muito forte. Tentou conduzir do Gil ou do Kleber no meio do caminho ali. E foi bater na trave e entrar. O Botafogo empatando no Itaquerão. 1 para o Corinthians, 1 também para o Botafogo. Gabriel. Aí o Negueba, 46,5. Flamengo tentando alguma coisinha nesse fim de jogo, mas o Milton não permitiu. Cruzeiro líder absoluto na parada para a Copa do Mundo. 19 pontos. Elber. E a falta sobre o Elber. O Cruzeiro tem 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas no campeonato. Aproveitamento de 70%. Vai terminar essa fase pré-Copa na liderança o Cruzeiro. João Paulo no Elber. Alguma dúvida aí, Leonardo da Silva? Não, a falta existiu, a falta clara. O jogador utiliza o braço de forma irregular para agarrar o adversário. Leonardo da Silva também é do nosso time. Paulo Vitor preocupado. Foram 15 faltas cometidas pelo Cruzeiro, 11 pelo Flamengo, pouco abaixo da média do campeonato, que é de 34 faltas por partida. O Júlio Batista chuta forte. O Egídio para bater de canhotinha mais colocada. O Newton chuta forte. O Cruzeiro tem também muito recurso na bola parada, né? Grêmio e Palmeiras, fim de papo, termina no Jacone, 0 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. O Cruzeiro tem a cobrança de falta. Egídio para bater colocado de canhota.
Milton para bater forte de direita. E Júlio Batista também para bater de direita. Partiu o Júlio! No momento em que apita Luiz Flávio de Oliveira. Fim de papo em Uberlândia. 3 para o Cruzeiro, placar do primeiro tempo, 0 para o Flamengo. Antes dos nossos repórteres se posicionarem ali, vamos ver o